Neste emocionante vídeo, conheça a inspiradora trajetória de 8 pessoas extraordinárias que dedicaram suas vidas a fazer o bem. Suas histórias de coragem, empatia e amor ao próximo nos mostram como a bondade pode transformar vidas e impactar o mundo de maneiras profundas e positivas. Prepare-se para se emocionar com esses verdadeiros heróis da humanidade. Aperte o play e descubra como esses gestos podem fazer toda a diferença. Número 1. Irmã Dulce. Antes de se tornar freira aos 13 anos, Maria Rita de Souza Brito Lopes, conhecida como Irmã Dulce, já acolhia pessoas necessitadas em sua própria casa. Transformou sua residência em um centro de assistência para moradores de rua e doentes, chamado a Portaria de São Francisco. Aos 19 anos, ingressou na vida religiosa e adotou o nome Dulce em homenagem à sua mãe, que faleceu quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Em 1933, Irmã Dulce tornou-se professora, trabalhando em um colégio em Salvador, mas seu verdadeiro interesse sempre foi ajudar os necessitados. Assim, em 1935, começou a prestar assistência a uma comunidade em Alagoas e a atender operários na Bahia. 2 anos depois, fundou o Círculo Operário da Bahia e, posteriormente, inaugurou uma escola pública para os trabalhadores e seus filhos. No convento onde vivia, abrigou cerca de 70 doentes em um galinheiro, que mais tarde se transformou em um hospital. Trabalhou intensamente para criar um centro educacional, um albergue e um pavilhão para deficientes dentro do hospital, além de outros projetos beneficentes. Em 1939, Irmã Dulce invadiu cerca de 5 casas vazias para abrigar doentes, mas foi expulsa e os levou para os arredores da Igreja do Bom Fim, em Salvador. Essa atitude foi alvo de repressão por algumas pessoas, e o prefeito ordenou a expulsão dos abrigados do local. Sua dedicação em ajudar o próximo a tornou conhecida, e teve a oportunidade de ser apresentada ao Papa João Paulo II durante sua visita ao Brasil em 1980. Também foi indicada ao Nobel da Paz pelo presidente José Sarney, com o apoio da Rainha Silvia da Suécia. Embora não tenha sido premiada, passou a ser reconhecida mundialmente por suas ações. Por sua total dedicação aos pobres, Irmã Dulce foi proclamada como a primeira santa nascida no Brasil. A cerimônia de canonização foi realizada no Vaticano em 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco. Agora, é reverenciada como Santa Dulce dos Pobres. Seu legado de amor e compaixão continua a inspirar e tocar a vida de inúmeras pessoas em todo o mundo. Número 2. Malala Yousafzai. A ativista paquistanesa ganhou fama mundial por sua luta incansável em defesa do direito das mulheres à educação, apesar dos desafios impostos pelo Talibã, um grupo fundamentalista que dominava o conservador Vale Swat, no Paquistão. Nascida em 12 de julho de 1997 na cidade de Mingora, no Vale de Swat, Malala pertencia a uma família de origem humilde. Seu pai, Ziauddin Yousafzai, fundou uma escola, onde ela foi incentivada desde criança a valorizar a importância do estudo. Em 2008, o líder talibã ordenou o fechamento das escolas para meninas no Paquistão, o que levou Malala a criar o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa. Nele, ela expressava seu amor pelo aprendizado e as dificuldades enfrentadas pelas meninas estudantes no país. Apesar de usar um pseudônimo no blog, sua identidade foi revelada em pouco tempo, tornando-a uma figura conhecida em todo o mundo. Malala concedia entrevistas a jornais e televisões, despertando a ira do Talibã, que a considerava uma ameaça ao Islã. O atentado contra Malala ocorreu em outubro de 2012, quando ela, com apenas 15 anos, foi baleada na cabeça enquanto retornava para casa em um ônibus escolar. Para salvar sua vida, Malala e sua família foram levados ao Reino Unido, onde médicos conseguiram remover a bala do seu cérebro. Após a recuperação, ela retomou os estudos na Inglaterra e se formou. 5 anos após o atentado, ingressou na universidade. Em reconhecimento à sua coragem e luta pela educação, a ONU declarou 12 de julho de 2013 como o Dia de Malala. Hoje Malala reside na Inglaterra, é casada e autora de vários livros que contam sua história e promovem a conscientização sobre a importância da educação. Aos 17 anos, em 2014, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se a pessoa mais jovem a ser agraciada com essa honraria. Número 3. Frei Damião. Nascido na província de Lucca, Itália, Frei Damião viveu por impressionantes 98 anos.
dos quais dedicou 66 anos ao seu chamado como peregrino no Nordeste do Brasil. Sua vocação religiosa começou aos 10 anos, quando foi crismado, e aos 13 anos ingressou no Seráfico de Camigliano, pertencente à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Aos 17 anos, realizou os votos religiosos, assumindo o nome pelo qual é conhecido até hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, o religioso foi convocado para o serviço militar, uma experiência que deixou traumas profundos em sua vida. No entanto, sua verdadeira missão no Nordeste brasileiro começou em 1931, quando chegou ao Recife com a nobre tarefa de evangelizar. Na capital, dedicou-se a santas missões, como assistente da Custódia Geral dos Capuchinhos de Pernambuco. As peregrinações de Frei Damião abrangeram 66 anos de sua vida, tendo início em Gravatá, no agreste de Pernambuco, e percorrendo diversas regiões do norte e nordeste do país. Em todas as suas andanças, era recebido com festa pelas pessoas ávidas por ouvirem suas palavras inspiradoras. Com o tempo, suas visitas foram diminuindo devido a uma deformação na coluna que o deixou encurvado, resultando em dificuldades de locomoção, fala e respiração. Em 1990, sofreu uma embolia pulmonar, o que o obrigou a reduzir significativamente o ritmo de suas atividades. Número 4. Madre Teresa de Calcutá. O nome de nascimento de Madre Teresa de Calcutá é Agnes Goncha Bojachil. Ela veio ao mundo em 26 de agosto de 1910, em Uskup, cidade que fazia parte do Império Otomano e atualmente é conhecida como Skopje, a capital da Macedônia do Norte após o desmembramento da Iugoslávia. Desde cedo, Agnes teve uma família profundamente religiosa, e sua ligação com a igreja se fortaleceu em 1919, quando seu pai faleceu. Com apenas 12 anos, ela já manifestava o desejo de se tornar uma freira. Em 1928, aos 18 anos, Teresa deu início à sua jornada religiosa, juntando-se à Ordem das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, localizada em Dublin, Irlanda. Foi nesse momento que ela adotou o nome de Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux, conhecida no Brasil como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Após um período de preparação na Irlanda, em 1929, ela foi enviada para a Índia, onde a ordem mantinha ações de caridade e trabalho de catequização. Em maio de 1931, oficialmente tornou-se freira e se estabeleceu em Calcutá, Índia, onde lecionava História e Geografia na St. Mary's High School. Em 1937, Teresa fez votos de pobreza, castidade e obediência, recebendo o título de madre. No entanto, em 1948, decidiu deixar o convento e a escola para ajudar os pobres de Calcutá de forma independente e voluntária. Iniciando suas aulas sem uma estrutura adequada, com o tempo, recebeu doações e alugou um espaço para transformá-lo em uma sala de aula. Ela também passou a visitar as famílias de seus alunos para oferecer atendimento médico básico quando necessário. Em 1949, Madre Teresa solicitou autorização para formar uma congregação vinculada à Igreja Católica. E em 7 de outubro de 1950, foi oficialmente fundada a Congregação das Missionárias da Caridade, que hoje está presente em mais de 130 países, com cerca de 5.000 membros. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento ao seu trabalho em defesa dos pobres. Esse foi um dos muitos prêmios e honrarias que ela conquistou ao longo de sua vida, graças ao seu trabalho humanitário. Durante a década de 1980, ela também se dedicou a cuidar de pessoas afetadas pela epidemia de AIDS, que teve um impacto significativo nessa época. Número 5. Irena Sendler. Foi uma ativista polonesa durante a Segunda Guerra Mundial, conhecida por resgatar mais de 2.500 crianças judias dos horrores do Holocausto. Na época da ocupação alemã, Irena trabalhava como assistente social na Polônia, juntamente com enfermeiras, fornecendo refeições para os mais pobres e necessitados. Desde a década de 1930, ela já demonstrava sua oposição às discriminações acadêmicas contra os judeus e suas influências comunistas. Suas maiores preocupações eram as crianças nascidas fora do casamento e suas mães, pois ambos eram marginalizados. Durante a ocupação nazista, Irena conseguiu manter seu emprego e obteve autorização dos alemães para entrar no gueto de Varsóvia a fim de verificar casos de tifo, uma doença que os nazistas temiam que se espalhasse para eles.
Para evitar chamar a atenção dos alemães, Irena usava secretamente uma braçadeira com a estrela de Davi, mostrando solidariedade aos judeus. Ela levava as crianças para casas de famílias dispostas a adotá-las, orfanatos e até conventos católicos. Além disso, Irena tentava manter listas com as identidades das crianças resgatadas, para que pudessem ser reunidas com suas famílias, caso sobrevivessem à guerra. De forma clandestina, fornecia identidades falsas para as crianças retiradas dos guetos. Em 1943, a Gestapo prendeu Irena suspeitando de suas atividades. Apesar das torturas, ela nunca revelou suas ações nem o nome de qualquer pessoa que tivesse salvo. Irena foi condenada à morte por fuzilamento. No dia de sua execução, um guarda alegou a necessidade de fazer mais perguntas e, nesse momento, a ajudou a escapar, sendo subornado pela Zegota. Os nazistas a deram como morta, e ela continuou a ajudar as crianças sob uma nova identidade. Após o término da guerra, Irena prosseguiu com seu ativismo e também construiu uma carreira no governo da República Popular da Polônia, controlada pelos soviéticos. Seus atos de heroísmo começaram a ser reconhecidos, e sua foto apareceu em jornais e revistas. Irena Sendler faleceu aos 98 anos em 2008, o mesmo ano em que foi indicada pela segunda vez ao Nobel da Paz. Sobre suas ações, ela humildemente afirmava: "Toda criança salva com minha ajuda é a justificação da minha existência na Terra, não um título para glorificar". Número 6. Nelson Rolihlahla Mandela foi um proeminente líder político da história da África do Sul e uma das figuras mais importantes na luta contra a opressão racial. Conhecido como Madiba, ele enfrentou o regime racista do apartheid no país, o qual segregava brutalmente negros e brancos. Em decorrência de sua dedicação a essa luta, Mandela foi preso e passou incríveis 27 anos encarcerado. Nascido em 1918 em uma família pertencente à aristocracia nativa da África do Sul, Mandela teve uma formação intelectual influenciada tanto pela herança cultural europeia quanto africana. Na década de 1940, ele ingressou no Congresso Nacional Africano, CNA, um partido político sul-africano que lutava pelos direitos dos negros e contra o apartheid. O apartheid representou a institucionalização, por meio da legislação, de uma prática de segregação entre brancos de origem europeia e negros africanos que vinha ocorrendo desde o período de colonização da região, especialmente pelos colonizadores de origem holandesa, os Boeres ou Afrikaners. Mandela inicialmente defendeu a resistência pacífica e a desobediência civil contra o regime de apartheid, mas diante da repressão brutal e das injustiças sofridas pelos negros, ele e seus companheiros mudaram de tática, criando um grupo armado dentro do CNA. A luta armada resultou em atentados a instalações públicas, mas também provocou uma reação violenta das forças governamentais. Vários militantes do CNA foram presos, incluindo Mandela, que foi condenado no julgamento de Rivonia à prisão perpétua em 1964. Durante seu período de prisão, a comunidade internacional buscou aplicar sanções ao governo sul-africano como forma de combater o apartheid. Pressões internacionais intensificaram-se na década de 1980, contribuindo para o fim do regime segregacionista, que ocorreu principalmente durante o governo de Frederick de Klerk. Em 1994, Mandela foi eleito presidente da África do Sul após uma vitória expressiva nas urnas, tornando-se o primeiro líder negro do país. Seu governo foi marcado por esforços para reverter o legado do apartheid, implementando programas de habitação, educação e desenvolvimento econômico para a população negra. Uma nova Constituição foi aprovada para garantir a estabilidade política do país. Após deixar a presidência em 1999, Mandela continuou seu trabalho em questões sociais, fundando a Nelson Mandela Foundation, que atua em áreas como o apoio a portadores de HIV e o auxílio à infância. Seu legado permanece como um símbolo de luta, coragem e dedicação à igualdade e justiça. Número 7. Martin Luther King Jr. Foi um líder dos direitos civis dos Estados Unidos e um dos mais proeminentes ativistas pelos direitos civis e pela igualdade racial no século XX. Ele nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia, e foi criado em uma família de pastores batistas.
King se destacou como líder do movimento pelos direitos civis na década de 1950 e 1960, liderando campanhas não violentas de desobediência civil para combater a segregação racial e a discriminação contra os afro-americanos. Ele defendia a resistência pacífica e a desobediência civil como meios de protesto contra as leis segregacionistas que negavam aos negros seus direitos civis básicos, como o direito de voto, o acesso a escolas e lugares públicos, e a igualdade perante a lei. Um dos momentos mais importantes de sua liderança foi a liderança do boicote de ônibus de Montgomery em 1955, que durou 381 dias e resultou na integração dos ônibus de Montgomery. Essa campanha não violenta de protesto foi um marco na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1963, Martin Luther King Jr. liderou a famosa Marcha em Washington por Trabalho e Liberdade, onde fez seu discurso icônico "Eu Tenho um Sonho". Nesse discurso, ele enfatizou sua visão de um futuro onde todos os americanos seriam julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. O discurso é lembrado até hoje como uma das mais poderosas declarações em prol da igualdade racial e da justiça social. Por seu ativismo e liderança na luta pelos direitos civis, Martin Luther King Jr. foi reconhecido internacionalmente e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, tornando-se o mais jovem ganhador desse prêmio na época. Infelizmente, em 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. foi assassinado em Memphis, Tennessee, por James Arahey. Sua morte foi uma grande perda para o movimento pelos direitos civis, mas seu legado continuou a inspirar gerações futuras na luta pela justiça, igualdade e não violência. O feriado nacional em homenagem a Martin Luther King Jr., conhecido como Dia de Martin Luther King, é comemorado toda terceira segunda-feira de janeiro nos Estados Unidos, como forma de lembrar seu legado e seu impacto na busca pela igualdade e justiça racial. Sua vida e suas palavras continuam a servir de inspiração para a busca de um mundo mais justo e igualitário para todos. Número 8. Rosa Parks. Foi uma figura importante no movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1913 em Tuskegee, Alabama, e cresceu em uma época marcada pela segregação racial e discriminação contra os afro-americanos. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks desempenhou um papel significativo ao se recusar a ceder seu assento a um passageiro branco em um ônibus em Montgomery, Alabama. Naquela época, as leis de segregação racial nos ônibus exigiam que os negros se sentassem no fundo do ônibus e dessem seus lugares a passageiros brancos, caso o ônibus estivesse lotado. No entanto, Rosa Parks se recusou a ceder seu assento, desencadeando um dos momentos cruciais na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A recusa de Rosa Parks levou à sua prisão e a um boicote de ônibus liderado por Martin Luther King Jr. e outros ativistas dos direitos civis. O boicote durou 381 dias e foi uma campanha de desobediência civil não violenta que buscava acabar com a segregação nos ônibus de Montgomery. O boicote de ônibus foi um sucesso e atraiu a atenção nacional para a causa dos direitos civis. Em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a segregação nos ônibus era inconstitucional, pondo fim a essa prática discriminatória. O papel de Rosa Parks como uma figura de resistência e luta pelos direitos civis a tornou um símbolo do movimento. Ela continuou a ser uma ativista ao longo de sua vida, trabalhando pela igualdade racial e pelos direitos das mulheres. Rosa Parks recebeu várias honrarias e prêmios por seu ativismo, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos. Ela faleceu em 24 de outubro de 2005, deixando um legado duradouro de coragem, determinação e compromisso com a luta pelos direitos civis e pela justiça social. Seu nome e sua história continuam a inspirar pessoas em todo o mundo na busca pela igualdade, respeito e dignidade para todos. Incríveis e inspiradoras, não é mesmo? Se você também acredita no poder do bem e na força da empatia, não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias como essas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalharmos juntos a mensagem da bondade pelo mundo. Deixe seu like se você se emocionou e acredita que pequenas ações podem fazer grandes mudanças. Juntos podemos construir um mundo melhor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.